Graça e paz de Jesus, estamos aqui novamente em nosso curso para catecúmenos. Nós temos muitas coisas para ver. Eu sou o pastor Marcelo e desde já eu rogo as ricas bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. Vamos então, vamos trabalhar. Muito bem, esse é o nosso curso para catecúmenos, o que você precisa saber antes da profissão de fé e do batismo. Ou conforme nós já falamos, talvez você vai fazer só a sua profissão de fé. Quando você, por exemplo, quando criança, ainda criança, foi batizado em uma igreja presbiteriana, em uma igreja reformada, e agora você vai somente professar a sua fé. Então, nós estamos na nossa aula de número 3, aula de número 3 do nosso curso para catecúmenos, que tem como tema hoje Deus. Isso mesmo, nós vamos falar sobre Deus. E para falar sobre Deus, nós vamos ler o Salmo de número 139. Se você tiver na sua Bíblia, tiver sua Bíblia em mãos, abra comigo. Caso não tenha a sua Bíblia em mãos, nós vamos projetar aqui esse texto, tá bom? Salmo de número 139. Diz assim então a palavra de Deus: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e me conhece. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que lindo esse salmo, não é? Esse salmo nós temos implícito nele alguns dos atributos de Deus. Como você pode ver,
o título desse salmo, o título proposto aqui pelo tradutor da Bíblia é Deus onisciente e onipotente. Isso porque neste salmo nós percebemos isso claramente. O poder, a majestade, a glória de Deus nos criando ainda, né, nos tecendo ainda no ventre de nossas mães, nos formando, sabendo os nossos dias quando nenhum deles ainda havia sido vivido. Portanto, então, ao falar de Deus, esse salmo é fundamental. É um salmo lindo porque expressa a grandeza de Deus, a sua onisciência, a sua onipotência. Muito bem, então. Pensando, então, sobre Deus, né, nós vamos falar algumas coisas aqui de forma bem introdutória, porque é claro que esse assunto é inesgotável. Quem poderá esgotar esse assunto, né, ao falar sobre Deus? Ninguém, né, porque Deus é o Todo-Poderoso, majestoso, infinitamente maior do que tudo aquilo que podemos pensar. Porém, a partir daquilo que ele revelou na Bíblia, nós podemos então arranhar aquela superfície, né? Claro que nosso objetivo é conhecê-lo mais e mais, porque nós fomos criados à sua imagem e semelhança, fomos criados para adorar esse Deus que é todo-poderoso. Então, a Bíblia, ela diz que ninguém jamais viu a Deus. Isso está em João, capítulo 1, versículo 18. Contudo, se ninguém viu a Deus, como podemos conhecê-lo? Quando nós nos deparamos com essa afirmação de que ninguém jamais viu a Deus, naturalmente surge essa pergunta: como podemos conhecê-lo? É bem provável que você já tenha se feito essa pergunta. Devemos saber, então, que a visão não é o único instrumento que dispomos para conhecer algo ou alguém. Às vezes nos prendemos a esse meio de conhecimento que se dá através da visão. No entanto, a visão não é o único instrumento pelo qual nós obtemos o conhecimento de alguma coisa ou de alguém. Por exemplo, ninguém jamais viu a dor, ninguém jamais viu a saudade e nem o amor, mas ninguém tem dúvidas da sua existência. Você duvida que existe amor, que existe saudade, enfim, entre tantos outros sentimentos abstratos que nós não os vemos, mas nós sabemos que eles existem. Então, não é possível vê-los com os olhos, mas há outros meios para isso, para a gente poder saber da existência desses sentimentos, entre outras coisas também. No caso do Criador, se o próprio Deus não tivesse tomado a iniciativa de se revelar, ninguém de fato jamais o conheceria. Então a proposta aqui é o quê? Deus se fez conhecido. Deus se revelou e é por isso que nós podemos conhecê-lo. Do contrário, realmente jamais saberíamos da sua existência. Então, felizmente, ele se revelou através da sua criação na natureza, ele se revelou na mente humana, na voz da consciência, no governo providencial do mundo, né, de forma bem geral, e na vida de indivíduos em particular. Então, Deus se revelou de algumas formas. Né? A primeira delas podemos dizer que é através da sua criação. O fato de Deus ter feito todas as coisas e deixado as suas digitais no mundo, na criação. Imagine comigo a cena, vamos ilustrar isso aqui. Um artista que pega uma massa, pega um barro, uma argila, alguma coisa, e ele vai modelar alguma coisa. Ele vai modelar um boneco, uma escultura, alguma coisa. E ao fazer isso, o que fica impresso do autor nessa escultura? A forma, é claro, né, aquilo que ele idealizou, mas também as suas digitais. As suas digitais estão impressas ali. Então Deus se revelou através da sua criação na natureza. O Salmo 19 é um salmo que
exemplifica muito bem isso. Os céus proclamam a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. Então hoje, Deus nos fala por meio de sua palavra. Isso é importante a gente entender. A forma pela qual nós conhecemos a Deus é através da sua palavra. Isso tem que ficar muito claro para nós. Mas quem é Deus? Não é possível definir a Deus. A mente humana, ela não dispõe de recursos para captar toda a grandeza do Criador. Como nós colocaríamos um Deus infinito, maior do que tudo aquilo que nós sequer jamais imaginamos? Como que nós conseguimos encaixar isso dentro de uma mente? Nossa mente tão finita. Apesar de ser grandiosa, né, a nossa mente, não conseguimos. Então, essa ideia de definir a Deus, ela até é um pouco equivocada. Nós não definimos a Deus. O máximo que podemos fazer é uma breve descrição de Deus a partir daquilo que ele nos revela na Bíblia. Um exemplo disso é o Salmo 139. A partir daquilo que Deus se revela, que Deus revela de si, nós podemos analisar, podemos fazer uma descrição. Ó, né, tu me sondas e me conheces, sabe onde eu vou, o que eu penso. Opa, Deus sabe todas as coisas. Né? Nós inferimos a partir daquilo que Deus revela de si. Porque Deus não é uma ideia abstrata ou uma força impessoal que atua no universo. Algumas pessoas, algumas correntes filosóficas, religiosas, entendem o ser divino como uma força impessoal. Por exemplo, a gravidade é uma força que existe, ninguém nega isso. Porém, ela é impessoal, você não conversa com a gravidade. Entre outras coisas, nós poderíamos elencar aqui. Mas Deus não é uma ideia abstrata, nem uma força impessoal. Ele é, pelo contrário, pessoal, um Deus pessoal. Deus é uma pessoa, né? Ele tem sentimentos, ele nos ama, ele nos sustenta em nossas provações e dificuldades. Nós podemos então compartilhar com ele nossas experiências. E é isso que nós fazemos em nossas orações. Nós compartilhamos com alguém que é vivo. Nós falamos com ele. É diferente dos ídolos criados pelas pessoas. O Salmo 115, por exemplo, ele vai dizer que o Deus das outras nações ao redor de Israel, naquele contexto do Antigo Testamento, os deuses dessas nações, eles tinham boca, mas não falavam, tinham os olhos, mas não viam, eles tinham pés, mas não andavam. Né? Mas o nosso Deus é vivo e verdadeiro. Nós compartilhamos com ele as nossas experiências. Mas Deus é então uma pessoa diferente em alguns aspectos. Por exemplo, a Bíblia diz em João capítulo 4, versículo 24, que Deus é espírito. Então Deus não tem necessariamente uma forma como nós temos. Por quê? Porque Deus é espírito. Ele não está limitado ao tempo, ao espaço. Não, ele é espírito. Quando nós nos referimos a Deus como, por exemplo, as mãos de Deus, os olhos de Deus, Deus nos ouve, nós estamos atribuindo a Deus formas humanas. Isso se chama antropomorfismo. Antropomorfismo, isso mesmo. É uma forma de você atribuir a Deus características humanas que são passíveis de entendimento. Né? Devido ao fato de nossas mentes serem limitadas, nós atribuímos a Deus, então, formas humanas. Dessa forma, nós conhecemos, então, a Deus por meio de quê? Por meio dos nomes de Deus, por meio da Santíssima Trindade e por meio dos atributos de Deus. Os nomes de Deus, então grava bem isso aqui. Como que nós vamos trabalhar aqui? Nós vamos falar sobre Deus a partir dos seus nomes revelados na Bíblia, não todos, é claro, a partir da Santíssima Trindade
e a partir dos atributos de Deus. Esses 3 aspectos aqui que nós vamos trabalhar. Vamos lá então. A começar pelos nomes de Deus. Deus revelou através de nomes diferentes, né? Hoje, os nomes das pessoas, eles têm pouca importância. As pessoas colocam nomes nos filhos, igual colocam nomes, às vezes, em animais, ou às vezes colocam em animais como colocam em filhos. Ou às vezes os filhos colocam os nomes nos filhos de artistas, jogadores de futebol, entre outras coisas. Mas no contexto bíblico, a perspectiva era diferente. A perspectiva a respeito do nome das pessoas era diferente. Os nomes, então, atribuídos a Deus na Bíblia são instrumentos ou meios pelos quais o Criador usa para revelar a nós quem Ele é. Então, quando eu quero mostrar quem eu sou, ou às vezes a função que eu exerço, eu falo, se alguém me pergunta o meu nome, Marcelo. Mas no contexto da igreja, eu sou o pastor Marcelo, porque isso fala daquilo que eu faço, né? Eu sou um pastor, né? Eu pastoreio. Então, Deus utilizou-se de nomes para se revelar a nós, para que possamos saber quem Ele é. O nome, então, era uma descrição da pessoa. Por isso, quando a pessoa passava por uma experiência de mudança em sua vida ou em seu caráter, ela poderia ter o seu nome mudado. Isso no contexto bíblico é muito comum. A partir de uma experiência com Deus, a partir de uma experiência em uma ocasião específica, a pessoa mudava o seu nome era mudado. Então vamos pensar nos sentidos dos nomes. O significado do nome Jacó, por exemplo, era enganador, astucioso. Esse era o sentido do nome Jacó. Lembra-se de Jacó, filho de Isaac, né? Jacó e Esaú. O nome dele, o sentido do nome dele, o significado era enganador. Mas ele passou por uma transformação e o seu nome foi mudado para Israel. Nós não vamos ler todos esses textos aqui, mas se você retomar lá a história de Jacó, Gênesis capítulo 27, Gênesis 32, Gênesis 35, nós temos um trecho ali, né, da Bíblia que narra a história de Jacó, o filho de Isaac. E Jacó era o enganador, mas ele tem um encontro com Deus. E por ter esse encontro com Deus, ele passa agora a ser chamado de Israel. Da mesma forma, temos o caso de Pedro, o apóstolo Pedro. Em Marcos 3, versículo 16, a Bíblia diz da seguinte forma: Eis os 12 que designou. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Então, Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Por quê? Pedro se chamava Cefas, né? Ou Simão, Cefas em aramaico. E Jesus mudou o seu nome para Pedro. Pedro significa uma pequena pedra, né? Um pequeno fragmento de uma pedra, em comparação, é claro, com Jesus, que é a rocha eterna. Então, outras pessoas também tiveram seus nomes mudados, como Abraão, como Sara. Se você se recorda lá, a partir de Gênesis capítulo 12, Abraão se chamava Abrão. Depois, a partir do momento onde Deus firma a sua aliança com ele, ele vai se chamar Abraão, que tem o sentido de pai de muitas nações. Sara também mudou seu nome, antes era Sarai, passou para Sara. O apóstolo Paulo se chamava Saulo, ele começou a utilizar seu nome também de Paulo. Então isso era muito comum no contexto bíblico, a mudança do nome das pessoas a partir de uma experiência. Então vamos lá então, o primeiro nome de Deus aqui, Elohim. Perdão aqui. Elohim, isso mesmo.
Então, o primeiro versículo da Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E no texto original, o nome Deus ali é a palavra Elohim. O nome em hebraico descreve o Criador como um ser forte e poderoso que deve ser temido e cultuado. Então, no primeiro versículo da Bíblia, nós temos Deus como sendo o Elohim. Isso nos remete a essa perspectiva de um ser que é forte e poderoso, que deve ser temido e cultuado. Então, Elohim é uma forma plural que deve ser compreendida como intensivo e, portanto, serve para indicar a plenitude do poder de Deus. Chama-se também de plural majestático, porque se refere a Deus, né? Vossa Majestade, enfim, nós estamos nos referindo ao Deus Todo-Poderoso, que, conforme nós veremos aqui, também subsiste em 3 pessoas. Então, o primeiro nome de Deus é Elohim. O segundo nome de Deus é Deus Altíssimo. Deus Altíssimo. É o Elion, é o termo hebraico. Esse nome descreve Deus como um ser supremo que está acima das divindades locais. Eu vou projetar esse texto de Gênesis capítulo 14. Gênesis 14. Gênesis 14, versículos 18 a 20, para a gente fazer a leitura desse texto aqui. Só um instantinho. Gênesis 14. Cadê? Isso, Gênesis 14, versículos 18 a 20. Versículos 18 a 20. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo. Olha a expressão, Deus Altíssimo. Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Veja a expressão Deus Altíssimo. É uma outra forma de Deus se revelar. E nós temos também em Gênesis capítulo 17, versículo 1, Deus se apresentou como o Deus Todo-Poderoso. O nome em hebraico é El Shaddai, El Shaddai, que descreve então o seu poder no céu e na terra. Muito possivelmente você já tenha ouvido alguém falar El Shaddai. O sentido dessa expressão é o quê? Deus Todo-Poderoso. Vamos lá para Gênesis capítulo 17, versículo 1. Gênesis 17, versículo 1. Eu vou passar aqui. Quando atingiu Abrão, lembra-se do nome? Abrão ainda não é Abraão. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. E aí, no versículo 5, está sublinhado aí, se você quiser retomar lá a questão do nome, Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão. Mas o nosso foco aqui é o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. É uma das formas também como Deus se revela. E além disso, nós temos também Eu sou o que sou. Sou o que sou. É outra forma que Deus se revelou. Deus apareceu a Moisés no Monte Horebe, ou Monte Sinai, e lhe disse: Vem agora, te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Êxodo capítulo 3, versículo 10. E o que acontece em seguida? Moisés pergunta: Qual é o seu nome? Peraí, eu vou lá, mas o nome de quem eu estou indo lá? O que lhes direi? E aí ele responde: Deus Todo-Poderoso, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Quando Josué convocou o povo para tomar posse da terra prometida, Josué utilizou-se outro nome. Né? Esse texto também é importante a gente ler para você compreender. Nós estamos agora em Josué capítulo 3.
Josué, capítulo 3, versículo 12. Josué 3, versículo 12. Diz assim: Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Então, esse nome que Deus se revela aqui, Senhor, no texto original é Adonai. Adonai. Talvez você também conheça esse nome Adonai, que é, na verdade, simplesmente Senhor. Né? Só que o nome Senhor aqui é Adonai e descreve Deus como governador de todos os homens. É a mesma forma que nós nos utilizamos para nos referir a Jesus. Jesus é o nosso Senhor, ou seja, ele é o governante das nossas vidas. Então, quando Deus, no Antigo Testamento, se revelava por meio desse nome Adonai, não é um pronome de tratação, né, tratativa, né, de uma pessoa idosa. Quando a pessoa é idosa, geralmente nós nos referimos a elas como Senhor. Mas aqui não. Senhor aqui é no sentido de senhorio, aquele que governa as nossas vidas. Então o nome Adonai é um nome também muito comum no contexto bíblico para se referir a Deus como sendo aquele que governa as nossas vidas. É o Senhor do universo. É o Adonai, né? Nosso Senhor e Salvador. E por último, nós temos também esse outro nome que talvez seja o mais conhecido nome de Deus. Geralmente falamos Yahvé, Javé, nunca Jeová. Preste bem atenção no que eu vou falar. Esse nome de Deus, que na verdade é conhecido como tetragrama, porque são 4 consoantes, ele é também chamado de o impronunciável. Contudo, nós nos referimos, nós traduzimos para o português como Javé. Nunca Jeová. Essa expressão Jeová não tem na Bíblia, tá bom? Essa expressão Jeová não tem na Bíblia. Isso é muito importante, porque algumas pessoas utilizam-se dessa forma para se referir a Deus. Numa outra ocasião podemos explicar um pouco mais sobre isso, mas Jeová seria a junção dessas consoantes YW, YHWH. Seria a junção dessas consoantes com as vogais de Adonai. Então você pega as vogais de Adonai, as consoantes de Javé ou Yavé, e junta elas, e aí, né, isso foi feito, essa junção, e aí você tem o nome Jeová. Então, esse nome Jeová não está na Bíblia. Isso é muito importante a gente compreender. Então, esse é um nome especialmente, né, de Yahvé, que ele se revela como Deus da graça. Né? No entanto, é especialmente o nome de Yahvé que ele se revela como Deus da graça. Esse nome sempre foi considerado o mais sagrado e o mais distintivo a respeito de Deus. Com base em Êxodo capítulo 3, versículo 14, pode-se dizer que o nome derivou do verbo hebraico ser, que serve para designar a imutabilidade de Deus. Ele é o que é. Ele é Yahvé, né? Javé. Entenderam? Espero que sim, né? Apesar da complexidade que é essa questão dos nomes de Deus. Mas, no entanto, é a forma pela qual Deus utilizou-se para se revelar. Então, a partir dos nomes de Deus, é claro que tem outros nomes, nós pegamos aqui os mais conhecidos, mas esses são os mais conhecidos justamente para a gente ter uma noção. Existe também, por exemplo, Javé, Rafá, o Deus que cura, Javé, Jiré, Deus proverá, entre outras coisas. Esses são os mais conhecidos, para você ter uma ideia, uma noção
de como Deus se revela. Mas vamos continuar aqui, porque nós conhecemos a Deus também a partir da Santíssima Trindade. Isso mesmo. Veja bem, a Bíblia ensina que só existe um Deus. No entanto, ele subsiste em três pessoas. Essa doutrina é muito importante também. Deus subsiste em três pessoas. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, está escrito: Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Senhor. Por outro lado, a Bíblia afirma que Jesus também é Deus. João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo era Deus. Além de dizer também, em outras ocasiões, que o Espírito Santo é Deus também. Nós temos Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O termo Trindade, para você compreender, porque algumas pessoas vão te questionar. Essa palavra Trindade não está na Bíblia. De fato, não está na Bíblia a palavra. Né? A palavra Trindade, o termo Trindade, se refere a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esse termo foi empregado pela primeira vez por um dos pais da igreja, chamado Tertuliano, lá por volta do ano 150 a 225, que foi o período em que Tertuliano viveu, né? Segundo e terceiro século. Depois, esse mesmo termo foi utilizado também por outro pai da igreja chamado Orígenes. Então nós retomamos, né, a esses nomes, né, os pais da igreja, por serem eles pessoas que estavam mais próximas do contexto bíblico, dos próprios apóstolos. Então, esse termo Trindade foi cunhado por esses pais da igreja. E aí no século IV, no Concílio de Nicéia, 325, né, depois de Cristo, declarou que o Filho é coessencial com o Pai. Isso é, Jesus tem a mesma essência de Deus. Coessencial é isso, mesma essência. E o Concílio de Constantinopla, em 381, afirmou que o Filho é gerado pelo Pai e que o Espírito procede do Pai e do Filho. Veja bem que isso é importante. Nós estamos trabalhando aqui com concílios da Igreja. 325, Concílio de Nicéia, 382, 381, né, Concílio de Constantinopla. Algumas pessoas criticam e dizem: mas essas definições foram feitas em concílios posteriores. A questão é o seguinte: esses concílios apenas validaram aquilo que a igreja já acreditava. A igreja já ensinava, nesses anos, né, de caminhada, essa forma de compreender de que Deus subsiste em três pessoas. Então, para aqueles que questionam o fato da palavra ser utilizada pelos pais da igreja, não está na Bíblia, sim, a palavra não está na Bíblia, mas o conceito por trás da palavra está na Bíblia. E nesses concílios posteriores, esses conceitos foram apenas ratificados. Chegaram a uma conclusão que é assim. Eles definiram a doutrina que a igreja já acreditava. Ok? Tudo bem por aqui? Então, essa é uma imagem que exemplifica um pouco sobre essa questão da Trindade. Né? Você tem aqui o Pai. Deixa eu apontar aqui para você ver. Ó, você tem aqui o Pai, mas o Pai não é o Filho. E o Filho não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Pai. São expressões latinas, mas todos são Deus. Nós temos um único Deus no centro. Deus é Filho, Deus é Pai, Deus é Espírito Santo. Mas um não é o outro. Ou seja, há uma distinção dentro da divindade. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas, com formas de atuações diferentes no contexto da revelação, mas
Na verdade, nós estamos falando de um único e soberano Deus. Muito bem, então. Vamos continuar aqui agora pensando nos atributos de Deus. Os atributos de Deus. Ou melhor dizendo, deixa eu voltar aqui só um slide aqui para a gente ler um texto muito importante. 3 textos, na verdade. 3 textos. O primeiro deles está em Isaías capítulo 6. Profeta Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim, Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de puros lábios, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a voz do Senhor se refere ao Deus Pai, né? Adonai, Yahvé, né? Deus Todo-Poderoso. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e diz a este povo, ouvi, ouvi, não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhes os olhos para que não venha ele ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e entender com o coração e se converta e seja salvo. Então, nós temos esse momento onde o profeta Isaías está diante do Senhor, Deus, né, Yahvé, né, Javé, o Senhor Todo-Poderoso. Esse texto é importante porque nós vamos agora para João capítulo 12. João capítulo 12. João capítulo 12, versículo 30 João 12, capítulo 12, versículo 36. Diz assim a palavra de Deus, João capítulo 12, versículo 36. Aqui nós temos Jesus conversando ali com seus discípulos, alguns gregos querendo ver Jesus. E aí no versículo 36 diz assim, enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e retirando-se, ocultou-se deles. E embora, a partir do versículo 37 agora, e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda, olha agora a referência ao texto lá de Isaías que nós lemos, cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Olha que interessante. No texto de Isaías, nós vimos que Isaías estava falando com Deus, o Pai, certo? Mas aqui, ao se referir a Jesus, quando João escreve o seu evangelho, João diz que Isaías estava vendo o Filho. Isto, versículo 41, disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. A glória dele quem? De Jesus. É o que o texto está dizendo aqui. Né? O texto está falando sobre Jesus. Muito bem. Agora nós temos outro texto também que está em Atos 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 24 em diante.
24 em diante, que é uma referência também ao mesmo texto lá de Isaías. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo Paulo essas palavras. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: Vai a este povo e dize-lhe: de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração desse povo está endurecido. Veja bem, Paulo diz que quem falou para Isaías não foi Deus, não foi Deus Pai, nem foi o Filho, foi o Espírito Santo. Ou seja, nesses textos, então, Isaías capítulo 6, João capítulo 12, a partir do versículo 36, e Atos 28, a partir do versículo 24, nós temos basicamente o mesmo texto, o relato da mesma experiência. Porém, Isaías diz que viu o Senhor dos céus, da terra, Criador de todas as coisas. João, ao escrever o seu evangelho, ele coloca ali na boca de Isaías que Isaías estava se referindo a Jesus. A Jesus. E Paulo diz que quem falou aquilo para Isaías foi o Espírito Santo. Então nós temos nesses textos aqui um exemplo claro de um Deus que subsiste em três pessoas: Pai, Filho e o Espírito Santo. Mas vamos continuar agora para os atributos de Deus, tá bom? Vamos voltar aqui para os atributos de Deus. O que é isso, os atributos de Deus? Veja bem, os atributos são propriedades ou qualidades de Deus, que são mencionadas na Bíblia Sagrada ou deduzidas dos seus atos, a partir daquilo que Deus faz. Podemos saber sobre os seus atributos. Esses atributos são marcas distintivas do ser de Deus. E nós podemos falar sobre esses atributos, classificar esses atributos em duas categorias. Duas categorias. Nós temos os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. Preste bem atenção, porque isso é muito importante. Outra forma pela qual nós conhecemos a Deus é através dos seus atributos. Nós temos duas categorias de atributos de Deus. Os atributos que são comunicáveis e os que são incomunicáveis. Nós vamos ver isso agora. Quais são, então, os atributos incomunicáveis? São as virtudes exclusivas de Deus, as quais ninguém jamais possui, como, por exemplo, onisciência. Nós não temos a onisciência, a onipotência, a onipresença. Deus está em todos os lugares. Deus tem todo o poder. Deus sabe de todas as coisas. Isso são atributos de Deus que ele não comunica ao ser humano. Ou seja, nós não temos, mesmo sendo formados à sua imagem e semelhança. Bem como também a eternidade, a sua autoexistência. Quem criou Deus? Ninguém. Deus sempre existiu. E a sua também independência. Então esses são os atributos incomunicáveis de Deus. Deus não transfere isso a ninguém, ao homem, nem ao homem que foi feito a sua imagem e semelhança. Mas nós temos também os atributos comunicáveis de Deus. Atributos de Deus comunicáveis são as virtudes que Deus possui e ele comunica aos homens. A ideia de comunicar é passar, né? E essas virtudes que Deus comunica aos homens são 5, pelo menos aqui. Santidade, nós podemos buscar a santidade, justiça, fidelidade, misericórdia, bem como também o amor. Então nós, pelo fato de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, esses atributos que são encontrados em Deus, nós podemos ter em nossas vidas. É claro que não perfeitamente como Deus, né? Nós podemos
buscar a santidade, mas não vamos atingi-la perfeitamente nessa vida. Nós podemos buscar a justiça, a fidelidade, a misericórdia, o amor. Né? Por quê? Porque Deus é isso também. Deus é a santidade, a justiça, é a fidelidade, a misericórdia e amor. Então, por isso, nós podemos também praticar essas coisas, porque Deus nos comunicou esses atributos. Muito bem, então nós estamos agora caminhando para o final. Espero que você tenha compreendido essa questão dos atributos de Deus, porque isso é muito importante. Então, podemos ter um conhecimento teórico ou retórico de Deus, sem necessariamente um conhecimento real da pessoa de Deus. Isso é muito importante também. As pessoas às vezes conhecem muito sobre Deus, mas conhecem pouco a Deus. Conhecem questões teóricas a respeito de Deus. Vou te dar um exemplo. Se eu passar para você as minhas informações, CPF, identidade, data de nascimento, endereço, você vai saber muitas coisas sobre mim, mas você não vai me conhecer. Porque para me conhecer, você precisa estar perto de mim. Você precisa estar caminhando comigo. Com Deus não é diferente. Então, podemos ter um conhecimento teórico ou retórico de Deus sem necessariamente um conhecimento real da pessoa de Deus. J.I. Packer, por exemplo, ele vai dizer: pode-se saber bastante sobre Deus sem conhecê-lo muito. Sintetiza isso que nós falamos. Pode-se conhecer bastante sobre Deus sem conhecê-lo muito. Então, que através desse estudo possamos desejar não apenas conhecer a Deus teoricamente, mas principalmente espiritual por meio do nosso relacionamento com Ele. É através do nosso relacionamento com Deus que nós vamos conhecê-lo de fato. E possamos dizer, como Jó capítulo 42, versículo 5: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É interessante a gente encerrar com esse versículo, né, essa fala de Jó, porque Jó, no início do livro, a Bíblia diz que ele era um homem íntegro, justo. No entanto, lá no final de toda aquela experiência traumática, dolorosa que ele passou, ele chega à conclusão: eu não conhecia Deus, eu só ouvia falar de Deus, mas agora os meus olhos te veem. Por quê? Porque no meio daquela tormenta, daquela dor, ele se achegou mais a Deus. Ele questionou a Deus, foi questionado por Deus. Ele foi revendo as suas teorias a respeito de Deus. E ele chega à conclusão: eu não conhecia Deus, eu só ouvia falar. Talvez esse seja o seu caso. Talvez você já ouviu falar de Deus porque você cresceu num lar cristão, num país predominantemente cristão, mas você ainda não o conhece. Mas é o meu desejo que você passe a conhecê-lo através de um relacionamento vivo e verdadeiro. Que o Senhor continue abençoando sua vida e sua família. Um grande abraço.